pessoal, na aula de hoje vamos fazer o nosso suplá trançado. Vejam só que modelo bonito, o bico dele bem diferente, com os pontos trançados e esse biquinho bem delicado em volta. Bem, confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Para confeccionar o nosso suplá, eu vou usar a agulha número 3,5, um novelo do Barroco Natural para a base natural número 6, um novelo do Max Color Pink, que é a cor 6156, e vou precisar também do Barroco Multicolor Premium, esse daqui é o que nós chamamos de sereia, que é a cor 9184. Bem, e tanto os fios quanto acessórios, como agulhas, entre outros, uma variedade bem grande de acessórios, fios, enfim, tudo que você precisa aí para confeccionar as suas peças, você encontra nesse link que eu vou deixar para vocês aqui em cima no vídeo, que é o link da loja Mega Armarinho. O Mega Armarinho é o seu armarinho virtual, onde você compra e recebe os materiais aí na sua casa. Aproveite também para conferir as possibilidades de frete grátis, as promoções e as novidades que a loja recebe toda semana. Bem, pessoal, agora que a gente já conferiu a lista de materiais, vamos dar início à nossa aula. Iniciamos o nosso suplá fazendo 6 correntinhas. Fecho na primeira das 6 com um ponto baixíssimo, onde formei a argola inicial. Subo 3 correntinhas e faço aqui mais 23 pontos altos. As 3 correntinhas eu já conto como um ponto alto, então ficaremos no total, ao final dessa primeira carreira, com 24 pontos altos. Finalizada a primeira carreira, 24 pontos altos. Inicio a segunda fazendo 3 correntinhas, volto nesse primeiro ponto e faço um ponto alto. Conto as correntinhas como um ponto, então ficamos com 2 pontos altos juntos no primeiro ponto da carreira de base. Próximo ponto, faço só um ponto alto. Próximo, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo, só um ponto alto. Próximo, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. E assim vamos alternando ao longo de toda a carreira. Segunda carreira finalizada. Iniciamos a terceira fazendo 3 correntinhas, volto nesse primeiro ponto e faço mais um ponto alto. Fiquei com 2 juntos no primeiro ponto da carreira de base. Agora, vamos trabalhar um ponto alto sozinho, 2 pontos altos sozinho. No terceiro ponto alto da carreira de base, vamos trabalhar 2 pontos altos juntos nesse terceiro ponto. Notem que ele fica exatamente em cima do primeiro dos 2 que fizemos na carreira de base. Fazemos 2 pontos altos. No terceiro, temos novamente o aumento, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Então, dessa forma, vamos circular toda a carreira. E eu já tenho um aqui mais adiantado, que é a base que vamos fazer. Nós vamos trabalhar 7 carreiras no total. Essa daqui é só a base, praticamente do fundo do prato. Daqui para frente, a gente começa o acabamento, dando os detalhes no nosso suplá. Então, aqui o que aconteceu? Lá na primeira carreira, 24 pontos. Depois, nós fizemos 2 juntos, um sozinho, 2 juntos.
Na carreira seguinte, nós fizemos 2 juntos, 1, 2 sozinhos, 2 juntos. Na próxima, 2 juntos, 1, 2, 3 sozinhos, 2 juntos. Na próxima, 2 juntos, 1, 2, 3, 4 sozinhos, 2 juntos. Ou seja, nós vamos aumentando automaticamente, já aumenta um ponto a cada carreira entre um aumento e outro, onde temos os 2 juntos e os 2 juntos. Então, sempre nós vamos ficando com um ponto a mais. No final das 7 carreiras que faremos, nós teremos então 2 juntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sozinhos, depois novamente 2 juntos. Então, ficamos assim, com as 7 carreiras, montando a base do suplá. Agora, nós vamos começar a fazer a parte do acabamento. Iniciamos a 8ª carreira fazendo 5 correntinhas. Venho agora, pulo um ponto da carreira de base, no próximo, faço um ponto alto. 2 correntinhas, pulo um ponto da carreira de base, no próximo, faço um ponto alto. 2 correntinhas, pulo um ponto da carreira de base, no próximo, faço um ponto alto. E assim nós vamos trabalhar em volta de toda a carreira, ficando com essa telinha assim. 2 correntinhas, ponto alto, pulo um de base. 2 correntinhas, um ponto alto, pulo um de base. Depois de circular toda a carreira, eu volto para darmos continuidade. Depois da base finalizada, nós vamos trabalhar agora com o Max Color na cor pink, na cor rosa. Então, eu venho em um dos intervalos de corrente e prendo um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, então já corresponde ao primeiro ponto. Depois, trabalho mais um ponto alto, volto no mesmo intervalo, mais um ponto alto. Então, fiquei com 3 pontos altos. Faço uma correntinha, próximo intervalo, novamente, 3 pontos altos. Uma correntinha, próximo intervalo, 3 pontos altos. E assim, vamos trabalhar em volta de toda a base do suplá. Quando eu finalizar essa carreira, volto dando continuidade. Finalizei a carreira das argolinhas e agora já comecei a trabalhar a próxima carreira, que é a carreira do ponto trançado. Então, como vamos fazer? 3 laçadinhas na agulha. Para começar aqui a cruzar em cima desse próximo bloco, eu passo a agulha sobre o ponto alto e saio com ela ainda pelo direito. E trabalho o meu ponto alto triplo. Faço um ponto alto dentro da argola. E agora, vou cruzar o triplo para o outro lado. Então, eu vou voltar aqui no ponto alto de base, passar a agulha e sair pelo direito. Faço novamente o meu ponto alto triplo. Prontinho, cruzei um para um lado, um para o outro. Vou começar o processo novamente sobre o próximo bloco. Então, venho, passo a agulha saindo aqui pelo direito no ponto alto da carreira lá de base. Fiz o meu ponto, faço um alto dentro da argola e cruzo o triplo novamente, vindo agora para o outro lado. Faço o ponto. Então, olha só que trabalhado bonito que vai ficando em volta do nosso suplá. Então, dessa forma, eu trabalho toda a carreira.
Carreira finalizada. Passo a agulha aqui na abertura da correntinha do ponto anterior, faço um ponto baixo. 3 correntes, um ponto baixo. 3 correntes, um ponto baixo, onde temos a correntinha entre um bloco e outro. E assim vamos trabalhar em volta de toda a carreira. Finalizada a carreira das argolinhas, vamos iniciar a próxima. Faço um ponto baixíssimo para ficar dentro da argola e mais um para sair bem da parte central da argolinha. Subo 3 correntes, dou 3 laçadinhas na agulha e eu vou voltar aqui nesse ponto alto da carreira anterior, onde fizemos ainda trabalhando com o natural, e vou passar a agulha por trás desse ponto. Puxo a minha laçada e vou tirando de 2 em 2 laçadinhas até finalizar o meu ponto alto triplo. Agora, novamente, 3 laçadinhas na agulha e eu venho lá no próximo ponto. Esse aqui eu pulo porque é onde eu vou finalizar a carreira. Então, cruzei aqui 3 pontinhos, passo a agulha por trás do ponto, estico bem a laçada e vou tirando de 2 em 2 laçadinhas até chegar ao final do ponto. Depois que eu terminei, então, o meu ponto alto triplo, eu vou fazer um ponto alto dentro da laçada, que seria correspondente a esse ponto das correntinhas. Então, venho e trabalho o meu ponto alto triplo e depois um ponto alto dentro da laçada. Agora, eu vou cruzar, então, eu venho naquele ponto que eu pulei e passo a agulha por trás dele, estico bem a laçada e vou tirando de 2 em 2 laçadinhas até finalizar o ponto. Então, aqui, ó, a gente já consegue ver que nós cruzamos. Venho novamente, 3 laçadas na agulha, venho no ponto seguinte. Estico bem a laçada e trabalho o meu ponto. Venho na argola, faço um ponto alto. Agora, vamos para mais um triplo. 3 laçadas na agulha e passo onde eu já tinha passado para cruzar, ó, eu passo a agulha. Então, sempre ponto da frente, faço triplo. Na argola, eu faço alto e ponto de trás, eu faço outro triplo. E olha só, dessa forma, nós vamos circular toda a carreira. Então, faço triplo no ponto de base lá do natural, cruzando, um alto na argola e um triplo cruzando no ponto anterior de base lá do natural. Assim, ele fica esse X, ó, cruzando os pontos, que dá esse trabalhado bem bonito. Dessa forma, vou trabalhar em volta de toda a carreira e volto já para a parte dos acabamentos. Já circulei aqui toda a base, fazendo o ponto trançado. Aqui no último bloco, eu deixei para fechar junto com vocês, para não ficar dúvida sobre a finalização da carreira. Então, faço 3 laçadinhas na agulha. Aqui, nesse último, eu já tenho o primeiro ponto trançado. Então, normalmente, eu vou fazer o outro. Um ponto alto sobre a argola. Só que como fizemos a correntinha, que é 1, 2, 3, as 3 correntinhas iniciais no bloco, então eu só prendo com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Então, ó, o ponto alto ficou ali em pezinho. 3 laçadas na agulha e cruzo o ponto do outro lado, no ponto de base anterior.
Depois que eu terminei o ponto, eu vou fechar aqui no meu primeiro ponto do próximo bloco, que é um ponto alto triplo, com um ponto baixíssimo. Então, dessa forma, finalizamos e todos os cruzadinhos ficaram da mesma forma. Agora é só cortar o fio para a gente trocar a cor e voltar fazendo o bico de acabamento final. Bem, agora eu vou trabalhar com o Barroco Multicolor Premium 9184, que chamamos de sereia. Então, eu vou vir aqui, nós temos os pontos cruzados e na parte central eu tenho um ponto alto que eu prendi na argola. Então, eu venho nesse ponto, prendo um ponto baixo, faço 2 correntinhas e eu já conto com o primeiro ponto alto. Faço mais 2 pontos altos. Então, fiquei com 3 altos, faço 2 correntinhas e entre os pontos cruzados, eu tenho uma carreira atrás que tem um ponto baixo. Eu passo a agulha por trás desse ponto baixo e prendo no lado direito também com um ponto baixo. 2 correntinhas, tenho os pontos cruzados, na parte central eu tenho o ponto alto que confeccionei na argola. Nesse ponto alto, eu trabalho 3 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Faço 2 correntinhas entre os pontos cruzados, passo a agulha na carreira anterior que tem o ponto baixo e prendo um ponto baixo no direito. 2 correntinhas, 3 pontos altos no ponto central, 2 correntinhas e venho entre um cruzado e outro no ponto baixo. Prendo com um ponto baixo, 2 correntinhas e inicio tudo novamente. Então, olha que bonitinho e delicado fica o nosso barradinho. Então, eu vou terminar esse biquinho de acabamento e vou só dar o acabamentinho final aqui, nessa parte onde eu tenho os pontos altos e correntinhas, e dessa forma nós vamos finalizar a nossa aula. Finalizado o biquinho, vamos para o acabamento na parte de dentro do nosso suplá. Então, ainda trabalhando com o Multicolor Premium, eu venho no espaço onde eu tenho correntinha, em qualquer um dos espaços em volta de toda a base. Prendo um ponto baixo, faço 2 correntes, passo a agulha na base do ponto alto, puxo o fio para o lado direito e prendo com um ponto baixo. 2 correntinhas. Passo a agulha no ponto que eu tenho entre um ponto alto e outro, prendo um baixo. 2 correntinhas na base do ponto alto, prendo com um ponto baixo, 2 correntinhas sobre o ponto alto no espaço, um ponto baixo, 2 correntinhas na base do ponto alto, um ponto baixo. E ele vai ficando com esse zigue-zague trabalhado, onde nós vamos cobrir essa parte onde nós temos o espaço de correntinhas. Dessa forma, eu vou contornar toda a carreira e volto mostrando a peça já finalizada.